Aí, Headbangers, episódio 6 Underground, pintando na sua tela o seu videocast sobre metal e hard rock semanal com notícias rápidas sobre o estilo musical que mais tem fãs fiéis. Então, fiéis que pintam a cara e andam de sobretudo preto em pleno verão brasileiro, suando feito um porco e ainda dizendo que não estão sentindo nada, porque true metal não sente nada a não ser ódio, rancor e maldade. Pois é, a cada episódio vem trazendo mais e mais informação a respeito do metal e rock underground do Brasil e do mundo, dando sempre muito mais ênfase às bandas brasileiras, porque eu gosto das bandas gringas, mas afinal elas são gringas, então elas que se virem para conseguir divulgação. Quer ler mais notícias, bandas novas, vídeos e clipes, só ir no site www.ailhadometal.com, porque os caras mandam bem e tem muito mais informação sobre o mundo do metal e do rock. Dá uma olhada lá, beleza? Sem mais delongas, vamos nessa! E começamos com uma ótima notícia para os fãs do Sepultura! Andreas Kisser, guitarrista e líder do Sepultura, foi consagrado o melhor guitarrista do Brasil por votação de internautas e leitores da maior revista especializada de heavy metal do país, a Road Crew. Entre os concorrentes estavam vários expoentes do metal nacional, como Moisés Colense do Crisium e Eduardo Anui do Dr. Sim. Além disso, o Sepultura também foi indicado ao prêmio Revolver Golden Gods como melhor banda internacional pela estadunidense Revolver Magazine. A premiação acontece no próximo dia 11 de abril. Ainda em turnê do ótimo Kairos de 2011 e com um novo baterista, o Sepultura está se preparando para subir no palco mundo na próxima edição do Rock in Rio Lisboa. Parabéns ao Andreas Kisser por esse prêmio mais do que merecido, e a fonte é o site A Ilha do Metal. Agora, notícia ruim também para os fãs do Arch Enemy. Notícia ruim, mas meio que repetida praticamente, sobre os suecos. O guitarrista Christopher Emmett saiu novamente da banda após ter retornado em 2007. O motivo seria que o guitarrista não quer mais tocar o estilo de som adotado pela banda, que é o death metal melódico. Isso não é estranho isso, né? Não? Enfim, tem hora que é isso mesmo, o cara não tá mais afim, vai sair fora. Ainda segundo a nota, a saída foi bem amigável, de comum acordo. A banda já está ensaiando com um outro guitarrista cujo nome ainda não foi revelado. Não é por nada não, né, meus caras headbangers, mas bem que você podia anunciar que ela negócio depois da lua. Um ensaio bem metal, com um monte de corrente, né? Vamos torcer pra isso aí, hein? Pois é. A fonte é o Rock Blog Collector's Room. E o Pleiades. Continuando com mulheres no vocal de rock e metal, parece que a maré está muito boa pro Pleiades, banda daqui de Minas Gerais, que tem mandado muito bem em rede nacional. Se você não sabe o que eu tô falando, dá uma procurada no YouTube que você vai achar fácil. Bom, o pessoal apareceu recentemente na televisão e agora está fechando locais de show pelo Brasil afora, ou pelo menos no interior de Minas Gerais. Em Ipatinga, no último dia 25 de fevereiro, a banda fechou uma casa de show local com lotação máxima e ainda com muita gente lá de fora, hein? Muito bem, selo chifre de qualidade pros caras e a garota canta pra caralho. Fique com o clipe da música Fire Fire. Marilyn Manson. Uma das figuras mais estranhas, contraditórias e esquisitas do rock e metal falou sobre seu novo álbum, Born Villain. Segundo o artista, o disco é grandioso e muito cinematográfico, no sentido de que quando você está vendo o filme e sente que a tensão está aumentando e que alguma coisa muito violenta está por vir, pois é. Além disso, Marilyn Manson também disse que é um trabalho mais conceitual e realmente conta uma história. Vamos aguardar para ver? Quem quiser ouvir uma prévia de 30 segundos do novo single No Reflection, só ir nos links abaixo, ok? A fonte é o site Loudwire. E o Kiko Loureiro? O guitarrista Kiko Loureiro do Angra postou em seu canal no YouTube um vídeo das gravações e publicou mais informações sobre seu novo álbum. O vídeo revela que o disco deve sair em julho e contará com a participação de Felipe Andreoli no baixo e Biggio Donati na bateria. O disco está sendo gravado em Helsinki, na Finlândia, no estúdio 5x5 e é o quarto da carreira solo do guitarrista. A fonte é o site Whiplash. Os cariocas black metalers do Unearthly foram destaque em uma revista especializada em metal da República Tcheca. Seu álbum Flagellos Day, de 2011, obteve notas muito altas pelos críticos da revista, o que colocou o disco na 20ª posição da cotação geral do top 50 da publicação. Uma ótima posição se você perguntar aí pra mim, viu?
A banda continua com a divulgação do seu álbum em shows pelo Brasil afora e em breve deve confirmar sua turnê mundial. A fonte é o site Metal Media. Parabéns e uma boa sorte pros caras e fique com o vídeo da música Age of Chaos. Apocalíptica. Tá certo que metal e rock sempre tiveram uma ótima química com a música clássica, mas o que o pessoal dessa orquestra faz chega a ser sacanagem de tão bom. Após vários boatos, rumores, falatório e fofoca, eis que surge a confirmação da segunda vinda da orquestra rock Apocalíptica para o Brasil para a única apresentação em São Paulo, capital, no próximo dia 2 de junho. O grupo ficou famoso depois de executarem muito bem em violoncelo os clássicos eternos do Metallica, que conquistaram o gosto do público headbanger pelo mundo afora. E só você procurando por vídeos das músicas executadas que você vai ver que eu não estou exagerando. No violoncelo. Quem quiser saber mais, só acessar o link abaixo e clique direto no link de venda do ingresso. A fonte é o site Whiplash. E essa próxima notícia é sobre cinema. Tem a ver com rock, metal, não trata de nenhuma banda nova ou música nova, mas eu tinha que comentar aqui porque não trata-se de ninguém menos que Raul Seixas, meus caros. Raulzito. O filme sobre a vida do músico Raul, o início, o fim e o meio entra em circuito nacional no próximo dia 23 de março. O filme traz depoimentos das mulheres, filhas, amigos, músicos, profissionais da música e parceiros que viveram ou trabalharam com o artista. O filme é dirigido por Walter Carvalho, mesmo que filmou Cazuza. A obra ganhou o prêmio Itamaraty de melhor documentário brasileiro na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo no ano passado. Pra quem nunca falou Toca Raul ou ouviu alguém falando Toca Raul em algum show pelo Brasil afora, cara, você nunca foi num show. Sério. Mais detalhes no site oficial do filme, cujo link está abaixo. A fonte é o site Rock em Geral. E a agenda cheia nesse próximo final de semana que não vai fazer ninguém ficar parado em casa. Pelo menos agora você tem aquela desculpa bacana para sair com seus amigos, beber aquele vinho barato e ficar com uma puta dor de cabeça no dia seguinte, além de torcicolo e zumbido no ouvido. Lembrando sempre que as datas estão publicadas no site Whiplash e podem ser alteradas a qualquer momento, portanto fique atento ou será mordido pelo capeta do arrependimento. Teremos Matanza em Natal, Rio Grande do Norte, no dia 16 de março e em Fortaleza, Ceará, no dia 17 de março. O BH Metal Fest, mostrando que a capital mineira não é só sertanejo, pagode e samba, no dia 18 de março. E a única banda cover autorizada pelo Iron Maiden, The Iron Maidens, a tocar no dia 17 de março em Catanduva, São Paulo. E essa aí vale só pelas 5 mulheres que tocam. Véi, fala sério! E por essa semana, ficamos por aqui. Mensagens de praxe, mande um e-mail pra gente no underground@ilhadometal.com falando da sua banda, mandando sua música, vídeo ou flyer do evento na sua região ou coisa assim que a gente publica aqui no videocast, ok? Se você gostou do episódio, clique no joinha e comente que a gente fica muito feliz. Se não gostou, clique no dedo romano da morte e comente falando por que não gostou, que a gente fica muito feliz também, mas com vontade de te matar, né? Afinal de contas, todo mundo é crítico. E antes que o Charlie Sheen apareça dando uma de mestre de cerimônias de Superbanda, a gente vai nessa. Pô, pensa que o Charlie Sheen é um bom mestre de cerimônias. Você só fica tonto. Um abraço.